Agora vamos observar aqui um pouco mais de perto a questão da responsabilidade dos líderes e dos liderados. Para isso eu gostaria de chamar a atenção aqui ao capítulo de número 4 da epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Nós vamos fazer uma leitura aqui dos versículos 11 a 16 do capítulo 4 de Efésios. E o texto diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu acredito aqui que todos os irmãos sabem algo acerca desse capítulo, onde o apóstolo Paulo vem falando aqui do ministério e serviço dos santos, o que é de suma importância para toda a igreja, em todos os tempos. Tá? E no versículo de número 11, o apóstolo Paulo começa dizendo, e ele mesmo, essa é uma referência a Jesus Cristo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Bom, eu sei que no nosso meio, infelizmente, há muitas pessoas que, por não atentarem pelo verdadeiro ensino da palavra de Deus, ainda acreditam em apostolado nos nossos dias. E tem alguns que abordam esse texto aqui para tentar justificar o ministério apostólico. Mas nem tudo aquilo que é dito aqui no primeiro século, já Novo Testamento, é para ser utilizado nos nossos dias atuais. Isso nós vamos aprender futuramente, tá? Mas vamos nos prender aqui nesse texto. Paulo está dizendo que naquele momento, qual que era aquele momento? Era a vivência de um período revelacional. O primeiro século, ele ainda não estava composto com toda a Escritura Sagrada. Quando Paulo está escrevendo aqui essa carta aos Efésios, muita pouca coisa dele mesmo circulava ali pelas cidades. Os evangelhos, por exemplo, ainda não tinham sido escritos. Por quê? Quando você abre o Novo Testamento, começa com Mateus,
Marcos, Lucas e João. Mas o Novo Testamento ele não é escrito cronologicamente. Paulo começa a escrever provavelmente a partir do ano 48 para frente. Os evangelhos são escritos lá dos anos 58 para frente. Então, quando Paulo escreve isso aqui, existem algumas cartas dele mesmo circulando, mas os evangelhos ainda não estão sendo escritos. Tá certo? Que futuramente nós vamos ver também, quando trabalharmos a questão do Novo Testamento. Mas como isso aqui era um período revelacional, e quem deveria escrever cartas eram apóstolos ou pessoas diretamente ligadas ao apostolado, por exemplo, Marcos e Lucas, eles não eram apóstolos de primeira linha, da primeira divisão. Não, eles são apóstolos posteriores. Eles não fazem parte dos 12. Mas Lucas escreveu através de pesquisas e de acompanhar Paulo em suas viagens missionárias. E Marcos, ele escreveu o Evangelho, mas observando aquilo que Pedro tinha para dizer, as suas experiências, a sua vida com Cristo. Tá? Então, o Novo Testamento é escrito por apóstolos ou pessoas que estão diretamente ligadas a eles. No caso, Marcos e Lucas. Ok? Então, esse é um período revelacional. E aí, Paulo diz, e ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Aqui também é uma questão que é preciso trabalhar, porque muitas pessoas hoje se intitulam profetas, mas o último profeta, segundo as Escrituras, foi João Batista, profeta como na Antiga Aliança. Agora, no Novo Testamento, tinham profetas ainda? Sim. Por quê? Porque era um período revelacional. Futuramente nós vamos estudar todas essas questões aqui. E vamos falar aqui da questão de continuismo, cessacionismo, que é assunto interessante. Tá? Então, até então, no primeiro século, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui nós percebemos que você não vê Paulo dizendo e outros para pastores e outros para mestres. Não. Ele diz e outros para pastores e mestres. Ou seja, o pastor necessariamente ele tem que ser mestre. O mestre não necessariamente tem que ser um pastor. Mas se você for um pastor, necessariamente você precisa ser mestre. Então, veja o cuidado aqui do Senhor da igreja. Veja o presente que ele dá. Paulo diz, e ele mesmo concedeu homens com dons, com talentos, com capacidades. Foi ele que deu. Isso aqui não é a pessoa que escolhe. O fulano escolheu ser pregador. Fulano escolheu ser professor. Não, isso é dom de Deus. Isso é capacidade, qualidade que Deus concede. Isso não é o homem que decide fazer isso. Não existe isso. Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele diz, e buscai os melhores dons, aí alguém fala assim, está mandando aqui buscar os melhores dons. Sim, mas não é escolher o melhor dom, é buscar em você aquilo que Deus já colocou. Paulo vai dizer para Timóteo, manifesta o dom que há em ti. Então, o dom, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, que Deus distribui como lhe apraz.
Quando você é mandado buscar os melhores dons, mas é buscar em você. Não é subir no monte e dizer assim, eu quero o dom de profecia, eu quero o dom de mestre. Não, isso aí é Deus que dá, é Deus que concede essas capacidades. Você tem que buscar em você o que Ele já colocou. Não é escolher, bom, eu vou buscar, deixa eu ver, se eu quero dom de profecia, se eu quero dom de mestre, ou se eu quero dom disso ou daquilo. Não, 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 esqueça isso. Porque é Ele quem concede, é Ele quem dá, é Ele quem presenteia. O dom é dádiva, é presente, você não escolhe presente. Presente você recebe. Exatamente como aconteceu aqui. Quantos homens na história receberam essas capacidades dadas por Deus para regerem a igreja de Cristo Jesus, para pregarem, evangelizarem, ensinarem? Quantos homens não foram concedidos? No primeiro século nós vemos aqueles discípulos escolhidos por Cristo Jesus na Galileia, que depois se tornaram enviados, apóstolos de Cristo Jesus. Aprenderam 3 anos e meio de faculdade na íntegra, dia e noite, andando com Jesus, vendo Ele ensinar, vendo Ele pregar, vendo Ele curar, vendo Ele aconselhar, vendo Ele admoestar. 3 anos e meio, a faculdade não era uma aula por semana, não era 4 aulas por mês, não, era todos os dias. 3 anos e meio, aproximadamente. Que presente de Deus recebeu a igreja. Que grande presente. E aí, Paulo diz, e Ele mesmo concedeu, Ele mesmo, Cristo Jesus, concedeu esses dons aos homens, essas capacidades, essas condições. Ele no primeiro século concedeu apóstolos, pastores, profetas, mestres, evangelistas. Que maravilha! A igreja, irmãos, ela não ficou refém. É claro que nós não encontramos as multidões, bons pregadores, bons mestres, bons pastores, bons evangelistas. Não encontramos aos montões. É óbvio que não. Principalmente agora, nós vivemos uma safra muito ruim de pastor, muito ruim de pregador, muito ruim mesmo. Mas, como a igreja de Cristo Jesus, ela ainda está aqui na terra, e Cristo ainda não veio buscá-la, é óbvio que ainda existem aqui bons evangelistas, bons pastores, bons mestres. Precisamos somente descobrir onde é que eles estão. É isso que temos que fazer. Bons escritores, bons expositores, bons exegetas da palavra, bons pesquisadores, porque eles existem ainda. Ele mesmo concedeu, Cristo Jesus. E Ele não concedeu só no primeiro século, porque a igreja se estendeu além de Jerusalém. Além do primeiro século, ela foi adiante. E Ele foi concedendo no decorrer do tempo. É só observar na história da igreja aí, depois do período apostólico, você vê Deus concedendo os pais da igreja aí, homens que transformaram aquele período, aquela época, homens que transtornaram o mundo no segundo século, enfrentaram a fúria de Roma, viveram dias difíceis, doloridos, homens que merecem ser lembrados nos nossos dias, homens que Deus levantou
Homens a quem ele mesmo concedeu talentos e dons. E depois nós vemos aí os reformadores, os puritanos, em vários períodos da história da igreja. Até hoje existem bons pregadores, bons ministros, bons escritores. Óbvio, mais uma vez vou dizer, não são aos montões que nós os encontramos, mas eles estão aí. Qual era o objetivo de Jesus conceder esses homens com esses dons? Porque há que houvesse um propósito nisso. Isso não poderia ser uma coisa que aconteceu e ponto. Não! Veja o que diz o versículo 12. Depois que Paulo diz que ele concedeu a alguns homens com talentos, com os dons ministeriais, no versículo 12 ele diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então tinha um objetivo. Se Deus chamou você para ser um pregador, um professor, um mestre, um pastor, um escritor, não foi sem motivo e não foi para sua exaltação, não foi para você ganhar dinheiro. Se você ganhar dinheiro com isso, amém. Mas se não, o propósito não foi esse, porque o propósito de Cristo Jesus conceder as capacidades, os dons aos homens, é o quê? É com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento aqui você tenha por amadurecimento. O objetivo de existirem mestres na igreja, bons pregadores, bons professores, o principal objetivo é o amadurecimento dos santos, que também pode ser chamado de crescimento, tá? Aperfeiçoamento aqui não é sem pecado, não. É para que a igreja, através de ouvir e aprender desses homens, tornem-se pessoas maduras. Essa é a ideia. Para que mais? Porque um serviço há de ser desempenhado é para o aperfeiçoamento, o amadurecimento, o crescimento dos santos. Para quê? Para o desempenho do serviço. Então você percebe que quem trabalha na igreja não são só os líderes. Não, não. Isso é um engano. Quando nós vemos hoje um elite, um pastor, 3 ou 4 diáconos, alguns presbíteros, 1 ou 2 evangelistas, essa elite na igreja, atuando em cima de um púlpito, e as demais pessoas só observando, isso é um engano. A Bíblia nunca ensinou isso. Primeiro porque o texto aqui deixa muito claro que essa igreja, ela deve ser treinada por esses líderes, por esses mestres, por esses pastores, por esses homens de Deus, dotados de capacidades do ensino, para que haja um amadurecimento, para que haja um desempenho do serviço. Então, veja bem, a igreja ela não pode ser vista como um time de futebol em que está desempenhando lá dentro do estádio o jogo e você está lá de fora somente torcendo e gritando: faz isso, faz aquilo, vai para lá, vai para cá. Não! A ideia é que você tem que estar lá dentro também.
Você tem que ter sido treinado para estar lá na arena, lá no campo, jogando como titular. Não é para você ficar do banco gritando, torcendo, gostei disso, aquele prega muito bem, aquele prega muito mal, aquele evangelizou. Não, a ideia não é essa. A ideia de Deus, de Jesus Cristo, conceder homens com talentos, com dons, grande responsabilidade, é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ao amadurecimento, para o desempenho do serviço. Por quê? Porque não é para eles trabalharem sozinhos. É para que todos façam parte da equipe, porque somos um corpo. Essa é a ideia. Esse é o objetivo. E ele termina o versículo 12 dizendo, para a edificação do corpo de Cristo. Quando começa a acontecer o amadurecimento e o desempenho do serviço, o que acontece? A edificação, a construção do corpo. Edificar é construir, é crescer. Então, quando aqueles homens que foram dados por Cristo Jesus, quando eles cumprem o seu papel e eles trabalham com o ensino para o amadurecimento da igreja, acontece o quê? Quando eles aprendem? O desempenho do serviço, o trabalho de continuar ensinando, pregando, evangelizando, discipulando, e com isso acontece o crescimento, a edificação. Esse é o objetivo, irmãos. Essa é a ideia central aqui do texto. É homens que receberam o talento de Deus, é ferro afiando ferro. Homens que treinarão outros homens a se capacitarem, a ensinarem a outros, que vão ensinarem a outros. Você percebe aqui a importância que tem o ensino? Dá para perceber a seriedade em que é você observar o texto na íntegra, exatamente o que ele está dizendo, sem passarmos por cima, aqui, sem darmos pinceladas rasas, mas observando aqui com muita clareza, com muita razão, o que o texto está dizendo, qual é a importância do ensino. Agora, quantas lideranças aí nós conhecemos? Primeiro, não tem as capacidades aqui. Cristo não as deu. Então nós já vemos um problema em muita gente que é chamado de pastor, missionário, ministro, pregador, evangelista, mas que não são possuidores desses dons aqui, que somente Cristo pode conceder. Como é que nós podemos chamar esses homens? É como Paulo chamava lá, são falsos obreiros, são obreiros fraudulentos, são homens que não foram chamados por Deus. Está aí o motivo de eles não treinarem a igreja. Está aí o motivo de eles não aperfeiçoarem, não amadurecerem os santos com o ensino. E, consequentemente, não havendo nenhum desempenho no serviço e nenhuma edificação do corpo de Cristo. Por quê? Porque eles não foram chamados para isso. Eles estão dentro desses movimentos por conta própria, porque os seus líderes anteriores também não os treinaram, porque também não foram chamados. Porque quando Deus ele dota homens dessas capacidades, dessas condições, com talentos para ensinar, para aperfeiçoar a igreja que está ali debaixo da tutela daqueles líderes, quando eles foram chamados e têm os talentos,
eles cumprem um trabalho verdadeiro. Acredito que todos aqui já ouviram falar, alguns com certeza terão literatura de um brilhante homem de Deus chamado Charles Haddon Spurgeon. Ele viveu na Inglaterra, ele nasceu em 1836 e morreu em 1892. Então Charles Spurgeon ele vem de uma família batista, calvinista, e já na sua tenra idade, com 18 anos, ele já assume uma igreja no Tabernáculo Metropolitano de Londres, na Inglaterra. E ele, como já foi treinado pelos pais, que eram uma família de Deus abençoada, que o treinou na arte da pregação e do ensino, ele agora assume o ministério e começa a trabalhar no Tabernáculo Metropolitano. E passa a vida dele. Sabe o que é dito depois, irmãos? Depois que Spurgeon morre, é dito que, veja bem isso, é dito depois que Spurgeon morre, que os membros comuns da igreja de Spurgeon conheciam muito mais teologia bíblica do que os teólogos da época. Os membros comuns. Então você vê que se cumpre aqui o que o apóstolo Paulo diz, inspirado por Deus. Que quando Deus concede dons verdadeiros a homens, esses homens eles trabalham para o amadurecimento da igreja, para que elas cooperem no serviço cristão e para que haja crescimento no corpo de Cristo. É isso que acontece. Literalmente é isso o que acontece. Agora, essa não é uma realidade dos nossos dias, pelo menos no nosso país. Nós vemos movimentos aí que tem 20, 30, 50, 100 mil membros. Mas as pessoas continuam leigas, continuam ignorantes das Escrituras. Sabe por quê? Porque os seus supostos pastores, mestres, pregadores, não são possuidores desses talentos, dessas capacidades concedidas por Deus. E por isso, eles não trabalham para o amadurecimento, e nem para o desempenho do serviço, e nem para a edificação do corpo de Cristo. Lamentavelmente, é isso o que acontece nos nossos dias e no nosso país. Eu digo isso com muito pesar, mas é o que eu e acredito todos vocês têm observado no decorrer dos nossos dias. Muitas pessoas em cima de púlpitos, fingindo que estão ensinando, e multidões embaixo, fingindo que estão aprendendo. É lamentável isso o que tem acontecido no nosso país. O descaso que nós vemos com a palavra de Deus, com as Escrituras sagradas. O relaxo em que há com a palavra de Deus que está aí para nos fazer caminhar essa jornada árdua, difícil. É lamentável esses acontecimentos. Mas eu acredito que o Senhor há de nos ajudar e nos fortalecer para que juntos venhamos aprender com seriedade a palavra de Deus que está aqui, proposta para as nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor que continue nos ajudando.